Olá meus alunos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula, né? A terceira semana das nossas videoaulas. Espero que vocês estejam entendendo. Quem não estiver entendendo alguma coisa, estou tirando dúvida, né? Então o professor vai fazer a correção da página 12 da segunda semana. Eu passei uma tarefa para vocês do sexto ano, que era fazer a tarefa página 12. Os alunos que me enviaram a tarefa, eu já dei positivo, já dei a nota para vocês, tá? Então vamos fazer, o professor vai fazer a correção aqui, e aí se vocês erraram alguma coisinha na apostila de vocês, vocês arrumam aí, tá bom? Qual é a diferença central entre os esportes coletivos e individuais? Que nos coletivos, nos esportes coletivos, a integração de cada atleta individualmente e se dá em prol do trabalho em equipe, pois todos buscam um resultado comum. Nos esportes individuais, embora o atleta conte com um grupo, com uma comissão técnica, entre treinador, preparador físico, ele realiza a atividade sozinha. Então, na hora dele fazer o esporte, por exemplo, salto em distância, ele vai ter o treinador dele, todas as pessoas que ajudam a treinar, mas na hora dele realizar o salto, é ele com ele mesmo, só tem ele. Se ele for mal, então ele não vai ter um êxito, ninguém pode ajudar ele na hora da competição, ele só depende dele mesmo. Número 2. Qual foi o principal fator que incentivou a criação do basquetebol pelo professor James Smith? Por quê? Por causa do inverno rigoroso nos Estados Unidos e um esporte que pudesse ser praticado em ambiente fechado, em ginásio. Número 3. Cite duas importantes regras do basquete. O basquete pode ser jogado com duas equipes de 5 jogadores cada, num total de 10 atletas em campo, 5 para cada equipe. Outra coisa que vocês podem colocar é o tempo de jogo. Tempo de jogo, 4 tempos de 10 minutos, num total de 40 minutos, tá? Número 4. Quais são os arremessos e os lançamentos do atletismo? Então, os lançamentos são, que nós na segunda aula nós falamos, de disco, dardo e martelo. E os arremessos, e o arremesso só tem um, que é o arremesso de peso. Número 5. Descreva a sequência de movimentos do lançamento do martelo. Então o movimento é o lançamento, se concentra balançando o martelo com um pêndulo, moinho. O lançador gira o martelo 3 vezes, aumentando a velocidade. Giro. O lançador gira com o martelo, mantendo-o em um ângulo de 45 graus. E o lançamento, o lançador subindo os braços lança o martelo o mais longe possível. Número 6. Qual é a importância da cultura grega para a nossa sociedade? A importância da cultura grega é que eles criaram os Jogos Olímpicos, né? Eles criaram muitas atividades do atletismo. A maioria das provas de atletismo foi criado por eles, e eles também criaram os Jogos Olímpicos, certo? E também na esfera social desenvolveram os conceitos de cidadão e a democracia, que serviram de base para o desenvolvimento da sociedade atual. Número 7. O que o basquete e o arremesso de peso têm em comum? De uma forma, os movimentos aparecem em cada um desses esportes. Então vamos lá. Nos dois esportes existem regras e competições. Neles são utilizados os movimentos de correr e arremessar. Então nos dois usam correr e arremessar. Contudo, no basquete, a corrida é utilizada para um jogador passar, que possa chegar perto da cesta do adversário e para proteger a sua área. E o arremesso para acertar a bola dentro da cesta.
Já nos arremessos de peso, o objetivo do atleta é arremessar o implemento o mais longe possível. O que são esportes de invasão e de marca? De alguns exemplos. Então, o esporte de invasão é todo aquele esporte que eu tenho que invadir o campo do adversário, seja para marcar ponto ou marcar cesta, certo? E exemplo de esporte de marca, por exemplo, vai correr todos os alunos do sexto ano. O que fizer melhor tempo vai correr o mesmo percurso. O que fizer melhor tempo é o que vence a prova. Então, quem ganha é a questão do tempo, é a questão alguns exemplos. Então, exemplos de esportes de invasão tem o futebol americano, handebol, basquete. Exemplos de esporte de marca. Nós temos no atletismo, todas as provas no atletismo e, por exemplo, ciclismo também pode ser uma prova, né? Um exemplo, certo? Então as atividades estão corrigidas, certo? Os alunos que não fizeram, pode fazer para o professor, vai ganhar um pouquinho menos nota do que os já fizeram, mas pode estar mandando para o professor que eu vou considerar ainda positivo, tá? Vamos lá para nosso segundo esportes de precisão, esportes adaptados. O que tem aqui na imagem, né? Tem um atleta do Paralímpico jogando, fazendo uma atividade, um esporte. Qual esporte, além dos tradicionais, como futebol, voleibol, você conhece? Qual esporte vocês conhecem? Pensem aí. Você já ouviu falar das Paralimpíadas? O que é Paralimpíadas? É esses esportes adaptados para pessoas com alguma necessidade especial, certo? Você acha que os valores sociais que permeam as práticas corporais sempre foram os mesmos? Os valores, né, sociais dos esportes? Não, né? Eles mudaram de acordo com o passar do tempo, né? Eles foram mudando. E aí nós vamos estar agora entrando um pouquinho mais nessa questão dentro de algumas modalidades de esporte, né? Então, a primeira modalidade que nós vamos aprender esporte de precisão vai ser o boliche, tá? Vamos lá. Página 14, boliche. No Brasil, o boliche é organizado pela Confederação Brasileira, vinculado ao Comitê Olímpico Brasileiro e também integrante do programa oficial dos Jogos Pan-Americanos. Apesar de ainda não ser uma modalidade olímpica, é o esporte de precisão e pode ser jogado individualmente ou em equipe. Então, o boliche você pode jogar individual, né? Eu contra a máquina, ou eu contra algum oponente, ou eu posso jogar em equipe. Uma equipe com vários jogadores contra outra equipe com vários jogadores, ou contra a máquina. História do boliche. Vamos aprender um pouquinho mais sobre o boliche. São várias as histórias sobre a origem do boliche. Algumas relatam relatos achados arqueológicos de pinos e bolas em tumbas egípcias. Outros apontam para a existência em países como Inglaterra, Itália, Alemanha e Holanda de jogos de derrubar pinos. O boliche se tornou tão popular na Inglaterra que o rei Eduardo III chegou a proibir a sua prática em 1366, pois temia que fosse mais praticado do que o arco e flecha. Então o público estava praticando tanto o boliche que ele tinha medo que eles parassem de praticar o arco e flecha. E todo mundo sabe que o arco e flecha na época era muito usado nos campos de batalha, nas atividades militares, né? Então esse era o medo do rei. Por isso ele proibiu essa prática lá em 1366. Países europeus que mais praticavam o boliche na época:
Mas foi nos Estados Unidos que o boliche ganhou força. Eles mudaram um pouco a regra, que era 9 pinos e eram colocados não muito organizados. E eles mudaram para uma forma triangular, de colocar os boliches, né, numa forma de triângulo, e aumentou um boliche. Ficou no total de 10 pinos. Né? Eles mudaram a regra e ficou 10 pinos. Agora nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre... daí vamos na página 15, conexões. Aqui em conexões vai estar falando o quê? Que antigamente eles, como o boliche não tinha máquina, hoje tem máquina para arrumar os pinos. No boliche antigamente não tinha máquinas. E aí eles usavam as crianças para poder estar organizando os pinos nos lugares certos. Boliche tinha muito em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? E eles acabavam que deixavam, até mesmo onde era jogado na Europa, nos Estados Unidos, crianças que organizavam os pinos. Na época, as crianças podiam fazer algum tipo de trabalho. Lembrando que hoje é proibido as crianças fazerem trabalhos que tem retorno financeiro, né? Que pode ser remunerado. Então, hoje, antigamente poderia as crianças trabalhar nisso aí, hoje não pode mais. Então tá isso que está falando aqui na Conexões, né? Tá citando esse assunto. Elementos dos jogos do boliche. Os jogadores têm que derrubar o maior número de pinos em 2 jogadas. Caso realize um strike, ele só vai realizar uma vez ele só vai lançar uma vez a bola, não precisa lançar 2 vezes. Se ele derrubar, por exemplo, metade dos pinos, ele tem mais uma chance. E essas 2 jogadas é chamado de frames, tá? É chamado de frames, é quando tem essas 2 chances para derrubar os 10 pinos. Agora nós vamos aprender um pouquinho sobre os equipamentos. Pista deve ser de madeira ou material sintético e deve ter 18 metros, ponto 20 de comprimento e 1 metro e 7 centímetros de largura, tá? Então ela é bem comprida e tem 1 metro e pouco de largura. Bolas são compactas e feitas com materiais diversos, com borracha dura, poliuretano ou poliéster. Tem 3 furos, um para o dedo polegar e outros 2 para o dedo médio e anelar. Seu peso varia entre 2 kg 720 gramas e 7 kg 250 gramas. Então ele varia de 2 kg e poucos a 7 kg e poucos. Tem uma diferença de peso muito grande, depende da categoria. Tem diâmetro de aproximadamente 22 centímetros. Pinos são revestidos de plásticos com uma altura de 50 centímetros e 20 centímetros de diâmetros, na metade de sua altura, e 7 centímetros na sua base. Então ele tem meio metro, 20 centímetros de diâmetro no meio dele, e a base dele é de 7 centímetros. Seu peso é aproximadamente 1,5 kg. E a distância de um pino ao outro, vocês estão vendo aqui na imagem, a numeração deles, eles são colocados dessa forma. De um número para o outro é em torno de 30 centímetros de distância do centro do pino. Regras de pontuação. Frames as 2 jogadas, né? É uma rodada composta por 2 jogadas. Que uma partida inteira de boliche dura 10 frames. Vamos aprender sobre as jogadas, né? Jogadas e marcações dos pontos. Um strike é quando ele lança a bola e derruba todos os pinos em uma jogada, certo? Então ele vai ganhar 10 pontos de bônus e mais o número de pinos que ele derrubou. Na segunda, um duplo, significa o quê? Que ele vai fazer 2 strikes e vai ganhar 20 pontos de bônus. Um triplo, ele vai fazer 3 strikes e vai ganhar 30 pontos de bônus.
spar acontece quando os pinos que são derrubados no primeiro lançamento são derrubados no segundo. Por exemplo, eu derrubei 5 no primeiro, sobrou 5, e aí no segundo lançamento eu consegui derrubar os 5, né? Esse é o spar. Erro, o que é erro? Erro é quando eu não consigo derrubar todos os pinos. Eu derrubei, por exemplo, 3 no primeiro e 4 no segundo, então eu derrubei só 7. A minha pontuação vai ser apenas os 7 pinos que eu derrubei, né? Eu não consegui derrubar os dois em 2 jogadas, derrubar todos. Split é o que? É uma forma de pontuação que eu consigo derrubar pinos alternados, certo? Igual tá dando o exemplo aqui, tipo assim, entre o 7 e o 9 eu derrubei um pino no meio, ou diferente, cada 2 pinos eu deixo um no meio. Então isso é muito difícil acontecer, mas é uma forma de pontuação. Falta é quando o jogador ultrapassa a linha na hora de arremessar, né? Na hora de eu lançar a bola, eu queimei, eu ultrapassei a linha de lançamento. E a falha é se no total das jogadas o jogador somente obtiver pontos no primeiro lançamento. Então, se eu derrubei no primeiro e não derrubei no segundo, eu só vou ganhar a pontuação que eu derrubei no primeiro, certo? Então, isso foi a nossa aula, nossa terceira aula nossa terceira semana do terceiro bimestre. Eu espero que vocês entendam. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor. Esta semana a tarefa de vocês vai ser apenas grifar os pontos mais importantes, né, do conteúdo, igual o professor foi grifando aqui. Então, de acordo com a videoaula, vocês vão grifando os pontos principais das regras do boliche. E aí, quem ainda não mandou todas as atividades, todas as tarefinhas, aproveita essa semana que não tem tarefa descritiva e me envie todas as tarefas para ficar tudo certinho, certo? Um abraço para vocês, até a nossa próxima videoaula.